Olá, amigos! Hoje você vai aprender a fazer uma coisa muito bacana que dá aquele elemento especial para o seu tabuleiro de RPG, que são os itens aleatórios para a mina e que você pode usar em outros cenários também. Mas de maneira especial você vai aprender um sistema de paredes muito interessante e nós vamos conversar sobre isso. Você vai perceber que todos os itens que nós vamos criar nesse vídeo são praticamente sobras ou reaproveitamento das coisas que utilizamos nas outras miniaturas dessa série. E o primeiro item que nós vamos criar é o balde. O balde é muito interessante porque ele pode ser usado praticamente em qualquer contexto medieval ou fantástico e pode servir tanto numa mina quanto numa taverna, enfim, praticamente qualquer lugar. E aí com o fundo eu utilizei aquela folha de isopor para fazer o fundo. E aí eu já tirei também umas tirinhas que a gente vai usar depois, você vai entender melhor. Eu cortei algumas madeiras daquele palito de picolé para poder fazer as laterais do balde. Depois de muita tentativa e erro, tentando colar as laterais do balde, eu encontrei uma maneira bem interessante. Colar todas as laterais utilizando uma folha de fundo, e aí depois recorta essa folha, esse papel, e simplesmente emenda juntando as laterais do balde. Isso facilitou muito na hora de fazer as laterais, porque colar pauzinho por pauzinho não dá certo, dá muito trabalho. E aí talvez com uma super cola até funcione, mas com a cola branca não consegue deixar elas emendadinhas bem bacana. Repare que na hora de cortar o papel eu deixei uma pequena alça sobrando, porque eu vou utilizar ela para colar e fechar o círculo das madeiras. Enquanto você vai vendo eu colando o fundo do balde, deixa eu falar uma coisa interessante para você. Note que quando a gente está fazendo miniaturas de RPG, é claro que a gente quer um certo realismo, mas o nosso foco principal é funcionalidade e que a miniatura seja resistente, porque provavelmente a gente vai levar de um lado para o outro, vai manipular essas miniaturas, então o nosso foco principal não é a realidade em si. É claro que a gente quer ter uma boa aparência, quer bem entender o que essa miniatura significa, mas o nosso foco principal tem que ser a funcionalidade, porque o nosso objetivo é jogar e interpretar e não ficar admirando miniaturas apenas. Você vai reparar aí que eu estou tentando colar aquelas fitinhas, as faixinhas de isopor que eu fiz para representar a parte de ferro que segura as madeiras do balde, mas isso não deu certo e vamos logo para a maneira que deu certo. Menos é mais, eu utilizei folha sulfite para fazer as tiras de ferro. Aí eu cortei uma tira bem longa de folha sulfite, porque daí assim eu podia passar várias vezes uma por cima da outra e criar um pouco de efeito de profundidade, parecendo um pouco mais ferro. Já comecei a pintar, passei uma cor azul por dentro, para parecer que tem água dentro do balde. Para o balde, é claro, marrom básico. Dessa vez eu peguei um marrom mais avermelhado, não tão escuro, porque, enfim, é um balde, eu não queria que fosse uma madeira tão escura. Lembra daquela corda que nós fizemos para a ponte? Eu utilizei exatamente a mesma corda, um pedacinho dela, colando com super cola para fazer a corda do balde. E aí eu utilizei uma dessas tintas que tem um pouquinho de textura nela, para poder fazer um acabamento ali no nó do balde. Eu perdi a gravação de como eu preenchi o balde com água, que no caso eu usei aquela gelatina incolor
quando nós fizemos a base do rio, a base da ponte. Mas basicamente é só colocar a gelatina incolor, ela fica durinha, fica bem bacana. E aí depois eu passei uma cola dissolvida em água para poder dar um acabamento e fazer aquele vernizinho básico que nós sempre fazemos. E para dar um toque especial eu colei a corda com super cola para ela ficar caída, dando um tom mais de realidade. Esse próximo item vai ser o tutorial mais rápido que você já viu na sua vida. Eu peguei aquela mesma corda que nós utilizamos na ponte, dei umas enroladas, uns nozinhos nela e colei com super cola para fazer um item de corda que você pode usar nas suas dungeons. Os próximos itens são as ferramentas, pás, picaretas, foices, enfim, qualquer ferramenta que você pensa que uma mina pode ter. E basicamente eu fui utilizando a resina que foi sobrando da miniatura que eu fiz, e você vai aprender no final dessa série. E eu fui pegando esses pedacinhos que sobrava de resina e deixava já no formato que eu queria para a ferramenta, usando um palitinho de dente para fazer o furinho, onde depois nós vamos colocar a madeira dela. Aí depois de tudo seco, pintei de cinza, porque por mais que a resina é cinza, eu quero dar uma cor mais bonitinha para ela. E aí pega palito de dente, tira aquelas pontinhas do palito de dente para parecer cabo de ferramenta e vai colando com super cola do tamanho conforme a proporção da escala. Para finalizar, aquela cor de madeira nos cabos e prontinho, estão prontas as nossas ferramentas. Os próximos dois itens são bem tranquilinhos de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar. O primeiro é uma pilha de pedras. Sim, porque nós estamos dentro de uma mina, então precisamos de uma pilha de pedra. Conforme foi sobrando resina, eu fui fazendo bolinhas e empilhando elas. E o segundo é uma fogueira, que você pode utilizar em vários cenários diferentes. Mesma coisa, eu fui fazendo as bolinhas de pedra para fazer o arredor da fogueira. E aí depois eu utilizei palitinhos, todas as sobras de palito que sobraram, de todo tipo de palito durante o projeto. Eu coloquei no meio coladas e aí depois é só dar cor para tudo isso daí. Agora nós vamos para o item mais simples de todos que eu já fiz em qualquer tutorial aqui do canal. Mas eu quero te passar algumas instruções e te ajudar a refletir um pouquinho sobre paredes no seu jogo de RPG. Existem técnicas diferentes, eu já falei em outro vídeo sobre uma técnica em que você não usa nenhuma parede. Você simplesmente dispõe os objetos de uma forma que você consegue perceber qual é o tamanho e o formato da sala, colocando as portas, as mesas, as cadeiras e assim por diante. E outras pessoas gostam de fazer as paredes altas, mostrando proporção e dando uma sensação incrível de jogabilidade, em que você realmente sente que o seu personagem está lá dentro daquela sala, daquela masmorra, daquela mina, daquela floresta, enfim. Na minha opinião, todas as ideias são válidas. A ideia de você ter as paredes altas e dar essa imersão é muito válida. Entretanto, ela tira um pouquinho a jogabilidade, especialmente em mesas maiores, em que você tem 5, 6 ou mais jogadores, porque daí é difícil ficar levantando para ver o tabuleiro e complica um pouquinho mais a fluidez do jogo. Então, nesse aspecto, eu ainda gosto de utilizar as paredes, especialmente quando são salas muito grandes, com poucos objetos, em que os objetos não fazem a delimitação correta. E vai ter batalha, porque batalha é influenciada pelas paredes com certeza.
Então eu fiz esse formato de parede que é bem bonitinho, bem legal, fácil de transportar e você consegue delimitar muito bem as paredes. Basicamente eu peguei esse papelão, cortei em vários tamanhos diferentes para que depois eu possa ir montando as salas em cima do meu tabuleiro conforme o meu bel prazer. E depois, adivinhe, o acabamento eu fiz a pintura e aquele pó de pedra igualzinho nós fizemos o acabamento do piso do trilho para vagoneta. Se você ainda não viu, aproveita agora e vai lá ver como que eu fiz o trilho da vagoneta, tá aí nos cards do vídeo. E finalmente tá aí todos os objetos numa pequena sala de depósito no tabuleiro e você pode ver eles sem filtro. Esse vídeo deu um trabalhão, mas eu fiz por você, então deixa aí o seu like e comenta o que você achou, quais miniaturas você gostaria de ver por aqui. Até o próximo vídeo, tchau!